Olá, amigos, graça e paz. Seguimos avançando aí na série Apocalipse e hoje com uma novidade. Fazemos essa live porque é feriado hoje, então há essa possibilidade. E hoje nós entramos no episódio 6, que vai tratar de alguns assuntos. Hoje, especialmente, nós vamos tratar de 3 assuntos. O primeiro deles, Israel. O segundo assunto, a Babilônia. O terceiro, o falso profeta. Enquanto o pessoal vai sendo notificado, meu amigo Léo, que deu essa dica aí para nós, né? Que deu essa sugestão de nós fazermos essa live, ele está com a gente aí. Seja bem-vindo, Léo, e todos. A minha irmã Miriam Mouzinho também tá com a gente online. Deus abençoe a todos. Amém? Para nós é uma alegria muito grande poder compartilhar com cada um de vocês desse estudo que é a série do livro de Apocalipse. É certo que esse assunto não se encerra aqui, não se esgota aqui. Existem muitos outros assuntos que a gente pode encontrar, mas basicamente nós vamos encerrar no 8º episódio sabendo exatamente quem nós somos nesse contexto apocalíptico. Amém? Essa é a nossa intenção. A intenção não é esgotar o assunto, a intenção não é fazer com que você saia daqui um expert em Apocalipse, não. Mas a intenção é encerrar esse episódio fazendo com que cada pessoa que assistiu a esses vídeos possam não mais ter aquele medo, aquele terror, aquele desespero em relação ao Apocalipse, mas possa, assim, estar tranquilamente segura em Cristo, sabendo que a sua vida pertence a Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria iniciar esse episódio lendo o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus eterno. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, essa era a recomendação de Deus para Moisés quando esse povo chega no Sinai. Aqui há duas distinções, duas coisas que a gente precisa destacar. A primeira é a soberania de Deus. Deus escolheu esse povo, o povo de Israel, para ser nação santa, sacerdócio real. Deus escolheu. E em segundo lugar, a responsabilidade humana. Porque ele inicia dizendo assim, agora, se é uma condicional. Eu aqui entendo que Deus escolheu sim Israel, mas eu também entendo que há uma responsabilidade humana. Você consegue alcançar? Então, não é somente a eleição de Deus. Nós vamos ver isso aqui mais à frente, no contexto do Apocalipse, na tribulação, ou na grande tribulação, mais especificamente, Israel sendo tratado. Vamos ver isso aqui. Então, há aqui nesse texto que nós lemos, soberania de Deus e também responsabilidade humana. Amém? A gente vai tratar agora de algumas questões relativas a Israel. Como a gente leu aqui, Israel foi escolhido por Deus a partir de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, para ser um povo, um modelo, para ser luz para as outras nações. A partir de Israel, todas as outras nações seriam copiadas, vamos dizer assim. O procedimento em relação à adoração, em relação ao serviço a Deus, tudo isso seria visto a partir de Israel. E Israel, apesar de ser um país pequeno, um país com dimensões bem menores do que a maioria, sempre é noticiário. Sempre está na internet alguma crítica, algum elogio, algum assunto, alguma notícia referente a Israel, porque Israel é visto por todo o mundo. Israel é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu. Israel tem uma importância muito grande. E aí eu destaquei aqui 3 para a gente falar. A primeira delas é uma importância espiritual.
porque Israel foi escolhido por Deus e a partir de Abraão, Deus disse que abençoaria todos, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, Israel tem uma importância muito grande no contexto espiritual. O segundo é a importância política. Israel está localizado, assim, geograficamente, no centro, né? No centro da terra. Então, essa posição geográfica traz um privilégio muito grande, e as pessoas, as nações ao redor do mundo, elas olham para Israel. Elas querem aquele pedaço. E também a importância intelectual, tecnologia, muita coisa. Israel tem sido modelo para outras nações, para grandes nações, em termos tecnológicos e muitas outras descobertas, irrigação de plantação. Então, Israel é uma nação extremamente importante. E por que tanto ódio? Você vê que desde a época da rainha Esther, que um comandante chamado Amã, ele já preparava um decreto junto ao rei Assuero para aniquilar o povo judeu. Já era um plano diabólico naquela época. E aí aquilo vem se arrastando, e o ódio talvez aumentando. E Herodes, um rei, ele tenta fazer isso também. A partir dos bebês recém-nascidos, ele tenta aniquilar o povo judeu a partir dos recém-nascidos, matando os bebês que nascessem que fossem meninos. A gente conhece a história, muitas crianças morreram, mas o plano de aniquilação não deu certo também. E aí, já na era moderna, nós temos aí na história contada que Hitler tentou também aniquilar não somente judeus, mas outras raças que ele considerava impura ou mestiça, tentou aniquilar, e só de judeus foram mortos mais de 6 milhões. Mesmo assim, diante de todo o sofrimento, toda a tentativa de aniquilação, o povo de Deus continuava prosperando e crescendo. Existe aí algo sobrenatural, não há uma explicação racional, uma explicação lógica que a gente possa lançar mão e dizer assim, de fato eles estudaram muito, de fato eles trabalharam muito, de fato eles... Não há o que se dizer. Então, a explicação mais coerente para nós é uma intervenção divina, é um aspecto sobrenatural. Deus está constantemente com as suas mãos sobre Israel, e por isso Israel prospera, e por isso Israel rompe. Israel é odiado, mas nem por isso ele é abandonado por Deus. Amém? Israel passará pela grande tribulação? As pessoas perguntam. Claro que sim. Porque os judeus, eles esperam, não pela segunda vinda de Cristo, mas pela primeira. Jesus ainda não voltou para eles. Se Jesus ainda não voltou, eles precisam receber um Messias. E então, logo, eles não esperam a segunda vinda de Cristo como sendo o Messias, o verdadeiro. Então, Jesus precisa tratar com eles para que eles possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como o verdadeiro Messias. E esse tratamento vai acontecer especificamente na tribulação. E eu falei na semana passada, na terça-feira, acerca da tribulação. E a gente separou, dividiu em 3 blocos, 3 partes. Tribulação, quando a gente falar do período total, que a gente considera 7 anos. Tribulação também, quando a gente falar da primeira metade da tribulação, que corresponde a 3 anos e meio, ou 1.260 dias. E grande tribulação, quando a gente se referir à segunda metade da tribulação, que são 3 anos e meio também. Então, quando a gente falar de tribulação, a gente vai estar se referindo ao todo, ao período tribulacional, 7 anos, ou a gente vai estar se referindo especificamente a 3 anos e meio. Eu vou destacar para a gente entender. Então, Israel vai passar, e ele tem um papel muito importante nesse período da tribulação, os 7 anos. Quando o anticristo chegar,
aqui, quando ele se manifestar no período tribulacional, a primeira grande coisa que ele vai fazer é uma aliança com o povo de Israel. Ele vai fazer uma aliança que essa aliança chega no momento de total desespero da humanidade. Há fome, há guerras, há total depravação das coisas. Então, essa aliança que o anticristo vai propor para Israel, ela chega diante de um caos político, sem paz, sem nada. Então, eles acreditam que essa aliança vai ser a tábua de salvação. Eles acreditam porque essa aliança é baseada em paz, segurança, estabilidade religiosa, estabilidade política. Então eles acreditam que tudo isso que está acontecendo é um plano de Deus para que eles possam sair dessa crise, romper com essa crise. Então, o anticristo, que a gente também estudou o significado dessa palavra, anti significa contrário, contra Cristo, mas nesse contexto, o anticristo, a palavra anticristo tem um sentido assim um pouco diferente, que é ficar em lugar de, tomar o lugar. Então, anticristo não é somente estar contra Cristo, mas é também assumir o lugar do Cristo. E esse anticristo tenta fazer isso. E o povo de Israel, os judeus, eles acreditam que esse anticristo é o Messias. Porque ele chega, como a gente costuma falar, uma expressão que a gente usa, com sapatinho de lã. Ele não chega batendo forte, batendo doído, ele chega com um sapatinho de lã, tranquilo, né, sem ninguém perceber, e as pessoas não percebem o que está por trás. Aquela questão da gente olhar e julgar à primeira vista. Algumas coisas a gente julga de maneira negativa, fala, não presta pela aparência, e outras a gente fala, olha, deve ser uma maravilha, por causa também da aparência. Então isso vai acontecer com o anticristo. Só que, quando termina a primeira metade da tribulação, o anticristo rompe com essa aliança. Ele rompe com total, não dando a mínima satisfação, dizendo apenas que não quer mais essa aliança com o povo judeu, Israel, e aí não somente rompe essa aliança, mas ele inicia uma perseguição ferrenha, que é uma caça, uma tentativa também, como no passado, de aniquilação desse povo. O anticristo ele vai fazer de tudo para aniquilar o povo de Deus, o povo de Israel. E nesse contexto bíblico, Israel tem uma importância muito grande. Por quê? Porque na Bíblia são registrados aproximadamente 260 atividades proféticas, né, de profetas. Então, 260 profetas já profetizaram acerca de muitas coisas durante toda a história do Antigo Testamento. E então Israel tem uma importância muito grande, porque a primeira profecia ela aconteceu lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, quando Deus anuncia o nascimento, ou como seria o nascimento do Messias. Então, Israel vai ter um tratamento, e aí a pergunta que a gente pode fazer é, Israel vai ser salvo? Já me fizeram essa pergunta, né? Sim, Israel vai ser salvo. O modo com que Israel vai ser salvo não é um modo especial, diferente do meu e do seu. É através de Jesus. O que está escrito em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, a forma com que Israel vai ser salvo será a mesma que a minha e a sua, ou a de qualquer outra pessoa na face da terra, através do sacrifício de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e por isso nós o reconhecemos como nosso Salvador. Então, a forma será a mesma, absolutamente a mesma, mas eles vão ser salvos.
Só que essa salvação agora vem com uma abrangência muito maior, né? Num número muito maior de judeus. Agora a gente vai passar a tratar de algumas questões relativas à Babilônia. Babilônia tem uma importância muito grande nesse cenário dos fins dos tempos, nesse cenário escatológico. No livro de Gênesis, capítulo 10 e 11, está registrado que um homem chamado Nimrod foi o primeiro fundador e governante, né, um ditador, o primeiro da história da humanidade, o primeiro ditador que construiu essa cidade de Babel. E essa cidade ela era conhecida como cidade do homem. Por quê? Porque o que representava a atitude desse homem, esse ditador chamado Nimrod, era a soberba, a rebeldia, o orgulho. E quando ele começa a construir a torre de Babel, Deus detecta essa intenção no coração desse homem, e aí Deus começa a confundir. Babel, no hebraico, ela é até tem o mesmo sentido, significado que Babilônia, equivale à palavra Babilônia. Babilônia é no grego e Babel no hebraico. Então, esse espírito, a Babilônia antiga, né, que Deus usou para punir e corrigir o povo de Deus, ela já foi destruída. Né? Então, vamos dizer assim, administrativamente, politicamente, ela foi destruída. Só que o espírito dessa Babilônia, que é o orgulho, a soberba, ela perdura. Né? E então, no livro de Apocalipse, é retratado duas Babilônias, no capítulo 17 e no capítulo 18. No capítulo 17, a Babilônia que está registrada é uma Babilônia religiosa e mística. No capítulo 18, é uma Babilônia política e comercial. O anticristo vai fazer aliança com essas duas Babilônias, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 17 e 18. O anticristo, ele precisa, né? Como a gente falou no vídeo passado, no episódio 5, o anticristo, ele não vai ter a intenção de destruir a religião. Não, ele não vai fazer isso. Porque ele entende que a religião é uma busca do homem. O homem precisa buscar... só um minuto, por favor. O homem precisa buscar, ele tem essa sede dentro dele. O homem anseia por algo ou alguém que ele intitule Deus. Às vezes ele busca e adora a um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas ele busca e ele faz isso. Os índios, por exemplo, né? Algumas culturas adoram animais, outras adoram astros, e cada um busca preencher aquilo que está dentro de si, que é a busca incessante por alguém que represente Deus. Então, o anticristo sabe disso e ele não vai destruir a religião, ele vai criar uma religião mundial. Ele vai criar ele vai fazer a espécie de um ecumenismo, vai juntar alguma coisa boa daqui, outra boa dali, vai fazer uma religião. Essa religião não tem a intenção de salvar, como é o caso de Jesus. Quando eu falo religião, eu não estou falando que a religião salva, mas eu estou falando que a religião ela conduz o homem até alguém que vai salvá-lo. No nosso caso, a nossa religião, o cristianismo, nos conduz a Jesus, que é o caminho que vai nos trazer a salvação. Então, ele não vai criar uma religião que vai te conduzir a alguém que vai salvar, que no caso é Jesus. Ele vai construir uma religião que vai atender os anseios pessoais de cada um. A gente falou, né? Amor, vai tratar de criança, vai tratar de idoso, vai tratar de pessoas necessitadas, e tudo isso vai ser
uma coisa que vai satisfazer a maioria das pessoas, mas ele não tem a intenção de levar essas pessoas à salvação em Cristo. Essa religião não é cristocêntrica. Amém? Então, qual é a Babilônia do Apocalipse? A gente falou aqui. A Babilônia do Apocalipse, a do capítulo 17 é a mística, a religiosa, a do capítulo 18 é a política e econômica. Então, essas duas Babilônias vão reinar. Mas em um momento elas vão ruir também. Deus utilizou vários povos, os midianitas, os filisteus, os babilônicos, vários, para poder corrigir, porque o povo de Israel, o povo de Deus, eles caminhavam sempre passando por um ciclo. Qual seria esse ciclo? Pecado, castigo, punição, arrependimento e restauração. Eles passavam sempre por esse ciclo. Eles saíram do Egito, né? Saíram do Egito e eles começam a reclamar, começam a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, Deus ele tá sempre usando algum povo, no caso aqui, esse espírito da Babilônia, para tratar com Israel. E qual é a relação do anticristo com Israel? Aquilo que a gente falou, ele vai estabelecer várias alianças para que essas alianças possam aparentar soluções, né? Soluções que as pessoas necessitam naquele tempo. Então, tudo aquilo que ele vai apresentar como sendo algo muito bom, aparentemente bom, mas que não, na verdade não tem a intenção de resolver o problema. A gente agora passa a falar sobre uma figura que vai aparecer, que é o falso profeta. E o falso profeta ele tem como é que eu vou dizer, uma credibilidade. A gente aqui fala falso profeta, mas lá ele vai ser o profeta. Né? Então, ele tem uma credibilidade por quê? Porque o povo de Israel sempre fez coisas recebendo orientações de profetas. Né? Quando eles iam à guerra, o profeta falava, vai, não vai, fica. Quando alguém desobedecia, acontecia alguma coisa que não era bom. Então, o profeta, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele era quem trazia as coisas de Deus e levava para o povo. Diferente do sacerdote, né? Que recebia do povo e levava para Deus. Então, o falso profeta, ele vai ter essa, vamos dizer assim, função de orientar o povo de acordo com as coisas de Deus. Essa vai ser a intenção. Essa vai ser o que as pessoas vão achar que isso que estaria acontecendo. Por quê? Porque hoje a gente conhece muita gente que se orienta através de profecia, vai em pessoas pedindo oração, esperando uma orientação através da profecia, sabe? Através daquilo que Deus vai falar. E aqui eu não estou dizendo que eu não acredito nisso, que isso não existe, pelo contrário, eu estou dizendo que isso não pode ser uma constante. Eu não posso viver em função de algum profeta, no sentido dele me orientar. Eu posso sim receber uma profecia de alguém, como já recebi, eu particularmente já recebi, mas eu não posso achar que isso é um caminho em que eu devo percorrer. Eu não posso criar uma dependência desse profeta. E muita gente hoje faz isso, e aí isso vai ser uma coisa comum no período da tribulação. Porque as pessoas esperam, né? Elas esperam uma resposta. E aí chega alguém trazendo essa resposta, as pessoas vão simplesmente abraçar e tomar para si, porque vão considerar aquilo a verdade. E o anticristo vai ter esse falso profeta como seu principal assessor para fazer tudo aquilo que é necessário. O falso profeta, ele vai exigir que as pessoas adorem ao anticristo, ele vai exigir que as pessoas façam cultos, façam tudo aquilo para honrar e saber
e saber que o anticristo é o seu líder espiritual. Vai ser algo que, quando a gente fala daqui, parece algo absurdo. Mas o caos vai estar instalado de uma maneira tão grande, fome, que isso vai ser uma aparente salvação. Você lembra de alguém que está passando por um aperto muito grande e aí a pessoa fala assim, eu vou, por exemplo, se for dinheiro, né? A gente já viu tanta coisa acontecer e aí o cara empenha o carro, empenha a casa, porque o desespero da pessoa é tão grande que ela vê naquela solução apresentada a possibilidade de solução definitiva, quando na verdade não é. Ela só está adiando o problema, só está postergando, né? Empurrando com a barriga, se a gente fosse dizer, usando uma expressão bem popular. Por quê? Porque aquela solução não vai trazer, não será definitiva, ela vai trazer uma aparente solução, mas não vai resolver definitivamente. A Bíblia também fala de duas bestas, uma que subiu do mar e outra que subiu da terra. Essa primeira besta que subiu do mar é o próprio anticristo. A que subiu da terra é o falso profeta. De toda essa situação que está acontecendo, nesse cenário apocalíptico que vai acontecer, o falso profeta de Israel é que vai, sabe, fazer com que a conexão entre o anticristo e o povo de Deus seja possível. Quando aquela aliança terminar com o povo de Israel, a Bíblia vai falar que o desespero do anticristo vai bater e ele vai estabelecer uma marca que vai delimitar, vamos dizer assim, pode ser grande, pequeno, rico, pobre, loiro, moreno, não importa quem seja, ele vai precisar levar uma marca na mão ou na testa, que a Bíblia chama de 666. Deixa eu colocar aqui para você, deixa eu ver aqui. Apocalipse 16. E essa marca, 16, 13 e 16. Aqui, ó. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa um ser humano. Seu número é 666. Então, onde que ele vai atacar? No ponto que é mais crucial, aonde se compra e aonde se vende, porque tudo, não hoje, mas desde que o mundo é mundo, tudo se faz através de compra e venda. Mesmo que essa compra e venda não fosse estabelecida pelo dinheiro, fosse estabelecida como era nos tempos antigos, no escambo, trocando mercadorias. Mas se você rompe com isso, a pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Então, se ele vai estabelecer essa marca, ele está querendo dizer que ele não quer que ninguém fique de fora. Logo, ele quer pegar todos. E qual é o principal objetivo do anticristo nesse período? Arrastar o maior número de pessoas que ele puder. Por quê? Porque essas pessoas que estarão ali, elas também terão a oportunidade de reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Apesar de grande sofrimento, também vai ser um período de grande oportunidade para aquelas pessoas. Logo, a missão do anticristo, uma das, é não permitir que eles reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador e também, em contrapartida e consequentemente, arrastar o maior número de pessoas que puder. Então, por que esse período é um período
que vai ser muito difícil? Porque a pessoa, se ela não, a gente vê isso retratado em alguns filmes, né? Se a pessoa não puder comprar, como é que ela vai comer? E se ela foi descoberta porque ela não tem a marca, aí vão taxar algum tipo de punição, a gente não sabe exatamente, mas ele não vai poder se relacionar como uma pessoa comum nesse tempo. Então, é um período muito difícil, mas é um período em que vai haver também, apesar de toda a dificuldade, salvação. É um período em que vai haver salvação em Cristo. É um período em que a gente não quer passar, né? E a visão pré-tribulacionista crê que isso não vai ser para a igreja, porque o tratamento no período tribulacional, 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, será apenas para para o povo de Israel e não para a igreja. Aqui é uma distinção entre igreja e povo de Israel. A gente falou isso na terça-feira. Então, o que fica para nós de todo esse estudo? O que é mais importante? O que eu sempre tenho dito: permanecer firme em Jesus. Ponto final. Esqueça qual é o tipo de visão, esqueça qual é a forma que vai acontecer, esqueça se vai ser antes, durante, depois, esqueça se vai ter 30, 60, 90, se vai ser 1000 anos, esqueça tudo isso. O que você tem que ter na sua mente, o que você tem que ter no teu coração, é que você precisa estar firme com Jesus. Porque quando a trombeta soar, a última trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Isso é uma verdade absoluta, isso vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada. Cronologicamente é só um detalhe. Antes, durante, depois. Isso aí é só um detalhe. O que vai fazer diferença é se eu e você vamos estar preparados. Amém? Para esse encontro com o Senhor. E eu espero que você esteja, eu espero de verdade que eu esteja pronto para ouvir a trombeta e subir com o Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida. Essa live de hoje matou a nossa saudade para alguns, né? Daniel está aí conosco. Daniel, seja bem-vindo. Georgina, Missão Nazareno, Dona Marta, Deus abençoe, pastor William, reverendo William, Laís Gonzalez, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui, Arte de Criar também está aqui conosco, eu não sei quem é, né? Porque aqui só aparece o nome. Adalberto Marchione, pastor Adalberto, pastor Marchione, amém, professor da minha esposa. Deus abençoe, pastor. Paulo Vitor, Márcia, Felipe Madeiros, Deus abençoe a todos, amém. Eu tenho certeza que você tem muito ainda aqui a aprender em relação ao livro de Apocalipse, mas nós estamos avançando e avançando naquilo que é primordial, naquilo que é essencial para a nossa vida. Amém? Que você possa pegar o livro de Apocalipse e ler, reler e tirar dúvida. E aquilo que se você porventura esbarrar em algo que é simbólico ou que você não conhece o significado, não se preocupe. Não se preocupe. Você lembra da nota de dólar, né? Eu vou repetir aquela historinha. O sujeito foi convidado para ajudar na falsificação de dólar ou no combate a essa falsificação. E foi colocado para ele como um teste algumas notas e ele detectou quais eram as notas falsas e quais eram as verdadeiras. E nesse momento, a pessoa do governo disse para ele assim: mas como que você detectou se essa nota nem estava circulando durante muito tempo? Nós detectamos ela há pouco tempo. Ele falou assim: é porque eu conheço. Ele falou assim: mas você não estudou ela? Ele falou: não, eu não estudo a nota falsa, eu estudo a verdadeira. E aí, estudando a verdadeira, eu consigo detectar qualquer falso. Amém? Então você precisa estudar o verdadeiro. O verdadeiro quem é? Jesus. Você não precisa ficar preocupado a detalhes simbólicos do livro de Apocalipse. O que você precisa saber é se Jesus vai voltar. E isso vai voltar, você sabe. O que você precisa saber é se você vai estar pronto para essa volta. O que você precisa saber é que quando ele voltar, ele vai levar uma noiva sem mancha, sem ruga, sem defeito.
E você precisa estar nessa condição para subir com Ele. Amém? É isso que importa. Deus abençoe a tua vida. Eu te aguardo na terça-feira, 1h30 da tarde, com o nosso episódio número 7. E a gente está chegando no final. Lembrando aí, só um detalhezinho, a gente vai fazer um sorteio. A gente está preparando aí bolando uma maneira, mas vai ter um sorteio bacana. Eu já vou anunciar para você qual vai ser o livro. C.S. Lewis, nada menos do que C.S. Lewis. Amém? Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer, uma alegria muito grande ter você conosco, né, nesse dia. Amém? Deus abençoe. Até o próximo encontro, capítulo 7 do livro Apocalipse.